Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, minha irmã. Tenho algo de Deus para as nossas vidas. O Senhor colocou no meu coração para divulgar. A desobediência traz sérias consequências. E a desobediência dos filhos de Eli à palavra de Deus, somada à negligência de seu pai, provocou uma verdadeira tragédia familiar e nacional. Eli era o sumo sacerdote israelita por volta do ano 1000 a.C., época em que nasceu o profeta Samuel. Essa história foi narrada nos capítulos 2 a 4 de 1 Samuel e traz lições para nós hoje também. Mas antes de nós irmos para a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, gostaria de pedir para você mais uma vez, você que ainda não se inscreveu, faça a tua inscrição, ative também o sininho de notificações para que você possa nos ajudar e para que o YouTube te avise todas as vezes que nós colocarmos novos conteúdos no canal. E desta forma, nós estaremos juntos fazendo algo para o crescimento da obra do Senhor na terra. E Deus, com certeza, estará nos abençoando. No final desta mensagem, estarei fazendo uma oração para que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Amém? Quando o Senhor instituiu o sacerdócio ainda durante a peregrinação israelita no deserto, escolheu Arão e sua família para esta função. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, os quais foram consagrados ao sacerdócio juntamente com ele. Mas os 2 primeiros, Nadab e Abiú, por terem oferecido fogo estranho diante do Senhor, morreram queimados pelo fogo que saiu do altar do tabernáculo. Restaram apenas os 2 últimos, ou seja, Eleazar e Itamar. Portanto, restaram estes 2, dos quais descendeu toda a linhagem sacerdotal israelita, sendo um deles sempre o sumo sacerdote. Eli e seus filhos eram descendentes de Itamar, o mais novo dos filhos de Arão que sobreviveram. Nessa história, nós vamos considerar 5 aspectos muito importantes. Primeiro, um pai negligente. Eli falhou muito na educação dos filhos, talvez por causa do encargo pesado de ter de atuar como juiz do povo durante 40 anos, não soube dar a eles a devida formação, nem foi capaz de impor-lhes limites. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram ímpios e não conheciam o Senhor. Mas, apesar disso, serviam junto com o pai no templo do Senhor, a tenda do tabernáculo, que nessa época estava em Siló. Veja que não conhecer a Deus traz grandes malefícios, e como pais e educadores, devemos ensinar os nossos filhos a ter respeito com os mais velhos e com as coisas consagradas a Deus. Desde criança, ensinar a conduzir ao reino de Deus. O pecado destes jovens era muito grave à vista do Senhor. Ofni e Finéias, eles fizeram coisas que desagradaram ao Senhor. Eles desprezavam a oferta de Deus. Isto encontramos no livro de 1 Salmos, no seu capítulo 2, no versículo 17. Apesar disso, Eli não os puniu. Pelo contrário, em vez de destituí-los do ministério, advertiu-os brandamente. Por isso, Deus enviou-lhe um profeta, por meio do qual perguntou-lhe: por que honras os teus filhos mais do que a mim, engordando-vos com o melhor de todas as ofertas do meu povo Israel? E depois ainda falou-lhe por meio de Samuel, a quem o Senhor disse que iria punir Eli e sua família, pois ele sabia do pecado de seus filhos que se prostituíam com as mulheres no templo e blasfemavam contra Deus. Mas Eli se calou e não os repreendeu. Quando os nossos filhos cometem pecados, devemos corrigi-los e, se for necessário, puni-los. Porém, antes disso, é melhor ensinar-lhes a obedecer à palavra de Deus e levá-los a conhecer o Senhor. Além disso, filhos devem ser ensinados a respeitar o sagrado e ter limites. O tríplice pecado dos filhos de Eli. O pecado dos filhos de Eli era o desrespeito à lei dos sacrifícios, tomando para si as melhores partes das carnes que eram oferecidas pelo povo, antes mesmo de serem cozidas ou queimadas. Além disso, eles se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Mais tarde, Eli também permitiu que Ofni e Finéias retirasse do santuário a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, e a levassem para o campo de batalha na guerra contra os filisteus, como se fosse um talismã. Desta maneira, Ofni e Finéias cometiam um pecado triplo. Em primeiro lugar,
transgrediam a lei cerimonial, isto é, os mandamentos que estabelecem o como deveriam ser oferecidos os sacrifícios. Em segundo lugar, profanavam o santuário, a tenda da revelação, onde Deus mostrava sua glória, transformando-a em um antro de prostituição. Em terceiro lugar, impediam o povo de cultuar ao Senhor corretamente, por realizar sacrifícios incompletos. Quando algum ofertante protestava, era tratado com violência. Isso encontramos ali no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 2, versículo 16. Aqueles que estão na liderança do povo de Deus são responsáveis por viver uma vida de santidade e de compromisso com o ensino da palavra de Deus. Houve diversos prenúncios da punição divina a Eli e a seus filhos, os quais ele não deu a devida atenção, e por isso o desastre atingiu não somente a sua família, mas todo o povo de Deus. Primeiramente, os comentários sobre os pecados dos filhos de Eli se espalharam entre o povo de Deus, e o próprio Eli os avisou que um pecado cometido contra o Senhor não permitiria intercessão. Em seguida, um homem de Deus foi até Eli, advertiu sobre o desprezo às coisas de Deus e comunicou-lhe que o Senhor retirara a promessa de que ele e sua família o serviriam para sempre. Disse também que Ofni e Finés morreriam no mesmo dia. Depois, Deus usou o menino Samuel para dizer a Eli que estava prestes a enviar um castigo terrível sobre ele e sobre seus filhos. Talvez porque estivesse tão velho que não alimentasse mais nenhuma esperança de mudar essa situação, em vez de tomar providências enérgicas, Eli respondeu a Samuel: "Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos." E nada fez. Hoje, assistimos pais que não corrigem os filhos, fazem tudo e aceitam tudo. Vemos famílias destruídas e desestruturadas pelos pais pelo motivo de não educarem corretamente os filhos durante a infância. É na infância que ensinamos e corrigimos os nossos filhos para serem verdadeiros, respeitadores e sinceros para com as pessoas que convivem não somente no lar, mas também fora dele. O erro da autocomplacência e a autoindulgência. Autocomplacente é o sujeito que sente prazer em si mesmo, em suas próprias ações, mesmo que sejam erradas. Autoindulgente é aquele que é tolerante para com seus próprios erros. Parece que os filhos de Eli tinham prazer em usar e abusar da posição de sacerdotes, e devido à velhice de seu pai, eram eles que atuavam de fato como sacerdotes e achavam que nessa função podiam fazer o que quisessem sem prestar contas a ninguém. E por causa disso, desrespeitavam os direitos daqueles que vinham ao tabernáculo para oferecer a sua adoração e não davam ouvidos quando recebiam alguma reclamação. Ao contrário, respondiam com violência e também não deram ouvidos ao pai quando este os aconselhou quanto ao seu comportamento. Certamente tomaram conhecimento da advertência divina por meio de Samuel, mas também não se importaram. Além disso, no episódio da ida da arca ao campo de batalha, não se incomodaram de cometer este sacrilégio. Quanto à nossa vaidade pessoal nos leva a pensar que nada do que fazemos é errado, ainda que isso seja evidente para todas as pessoas, menos para nós, há muito pouco a ser feito em nosso favor. A punição divina já está a caminho. A punição pelos pecados de Eli e sua família aconteceu de duas maneiras: a destruição quase total de uma família sacerdotal e a humilhação de uma nação inteira. Cumprindo as profecias divinas, Eli, seus filhos e uma de suas noras morreram todas no mesmo dia. Quando Ofni e Finéias cometeram o pecado de retirar a arca da aliança do tabernáculo e a levaram para o campo de batalha, eles morreram ali mesmo. Eli e a mulher de Finéias morreram a receber a notícia, mas ainda ficaram descendentes e parentes de Eli, os quais mais à frente foram mortos por Saul. Nessa ocasião, o tabernáculo tinha sido transferido para Nob e o sumo sacerdote era Aimeleque, bisneto de Eli. E por achar que este tinha ajudado Davi a fugir, Saul mandou matar ele e todos os demais sacerdotes em número de 85, e só escapou Abiatar. Abiatar, mais tarde, tornou-se o sumo sacerdote durante o reinado de Davi, mas foi destituído por Salomão, cumprindo-se assim a profecia do homem de Deus em Siló.
Acredite, tudo o que fazemos de certo ou errado na educação dos nossos filhos repercutirá no futuro. Os descendentes de Eli sofreram as consequências e as profecias se cumpriram. A tragédia também atingiu toda a nação quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus e estes tomaram a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Por isso, a mulher de Finéias, que morreu ao saber da notícia, ela estava dando à luz ao menino e deu-lhe o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. Isso encontramos ali no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 4 e nos versículos de 19 a 22. Os nossos pecados podem ter duras consequências que muito se estenderão, muito além do nosso círculo familiar. Entretanto, a história de Eli se salva pelo fato dele ter acolhido no tabernáculo e ensinado corretamente Samuel, que a seguir se tornou um grande personagem da história de Israel. Que sigamos o exemplo de Samuel e não o exemplo de Eli e seus filhos Ofni e Finéias, que trouxeram destruição do sacerdócio entre a família, além das mortes de pessoas inocentes. Vamos juntos estar fazendo uma oração? Amado Deus, querido e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença. Peço, meu Deus, que o Senhor coloque as Tuas mãos e nos abençoe, Senhor, que nós possamos ser obedientes à Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa nos ensinar e nós possamos ser obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem colocado para nós fazermos. Abre, Senhor Jesus, o nosso conhecimento, a nossa mente, meu Deus, para que possamos, Senhor, entender, ó Deus, e, Senhor, ter inteligência suficiente, meu Pai, para ensinar aquelas pessoas que estão na mesma caminhada que nós possamos chegar ao outro lado e que o Senhor possa nos abençoar. Meu irmão, seja você abençoado e fique com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Donizete Diniz. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.